tenemos el gusto de estar con un gran amigo y un gran pensador, yo diría, de las Américas, que es Paulo Amarante, de Brasil, específicamente de la ciudad de Río de Janeiro, y hoy nos va a acompañar en este diálogo. Brevemente voy a presentar a Mario de Mauro, psicólogo, integrante, miembro de la Unidad de Estudios Epidemiológicos en Salud Mental, es magíster en Salud Mental, además es profesor de la Facultad de Psicología en la Cátedra de Psicología Sanitaria de la Universidad Nacional de Córdoba y además es miembro de la Red Solidaria de Acompañamiento Psicosocial, una de las organizaciones que lleva adelante este proyecto. Bueno, Mario, te queremos agradecer también tu participación y te dejamos para que emprendas el diálogo con Paulo. Hoy nos toca con todo el gusto y el honor de recibir a Paulo Amarante. Paulo Amarante es médico psiquiatra sanitarista, es profesor titular de la Escuela de Salud Pública de Río de Janeiro, fundador y expresidente de la Asociación Brasileña de Salud Mental, ABRASME, y actual presidente honoris causa. Activista del Movimiento Nacional de la Lucha Antimanicomial de Brasil y miembro del Instituto Internacional por la Retirada de las Drogas Psiquiátricas. Y hemos tenido también el gusto de tenerlo como docente en clases de la Maestría de Salud Mental de la primera corte, ahí por el año 2011. Esta primera pregunta está referida a que, por favor, si es que pudiera resumir qué medidas está tomando el Estado a los fines de asistir al aumento del sufrimiento psíquico de la población. Receio que nosotros no tengamos una resposta única. Estamos em uma situação política muito grave em Brasil, com muitos desencontros entre o governo central, o governo de Brasília, o governo nacional e os governos regionais, provinciais, aqui nós chamamos estaduais dos estados, e de las cidades mesmo. Há muitos desencontros, muitos enfrentamentos. O governo nacional tem uma posição de negação da pandemia, que não é um problema grave, não há risco de contaminação, que o isolamento deve ser feito solamente vertical, isto é dizer que é solamente com as pessoas já confirmadas, positivadas com o Covid. E desta forma há muitos pontos diferentes, né? Na outra coisa que o isolamento não é necessário, é uma medida equivocada, rigorosa, e que com a administração de pastilhas como a hidrocloroquina, cloroquina, seria possível evitar a pandemia, as contaminações. Isto é um conflito permanente e muito grave, porque alguns estados, é o caso de São Paulo, que é o epicentro da enfermidade, está com quase 10 mil pessoas que morreram, mais de 200 mil casos de contaminação. Rio de Janeiro também já chega para mais de 5 mil pessoas mortas, e uma situação de muito conflito. As pessoas não sabem a quem escutar, se politizou o tema da pandemia, da enfermidade, da cloroquina, do isolamento. Então, as pessoas que são favoráveis ao governo de Jair Bolsonaro, assim como disse Bolsonaro, e as que têm a posição crítica, assim diferente, e muito pouco
se escucha os cientistas, os pesquisadores, os epidemiólogos. Há um conflito muito grande, incluso com ameaças, né? A Fundação Oswaldo Cruz, onde eu fui, agora sou jubilado, mas sou pesquisador invitado, jubilado, onde estuve por mais de 40 anos. A Fundação tem uma tradição importante de pesquisa em campo biomédico, e pesquisadores da Fiocruz fizeram uma pesquisa com a hidroxicloroquina e demonstraram que é perigosa, é uma droga perigosa, requer um acompanhamento muito próximo, muito cerca do médico, com sistema de internação hospitalária, para que não se pode administrar assim, e com muitos efeitos colaterais graves. E que aconteceu é que os pesquisadores foram ameaçados de vida, seus familiares, porque estavam contrários a uma substância que o presidente da República diz que sim. Isso para ter uma ideia de como está o clima muito confuso, ao mesmo tempo que o Brasil já está em o 6º país com maior número de mortos no mundo, de contaminados, mais de 1.000 mortes ao dia, é um número muito grande. Em pouco tempo nós outros chegaremos arriba, né, com mais mortes que Reino Unido, Inglaterra, França, Itália, Espanha, e não há uma política nacional. Então há estados que estão fazendo um controle, e há estados que não fazem nada e que está muito grave. O estado de Amazonas está em total caos, não há mais camas hospitalares nas unidades de internação intensiva, e muitas outras situações assim. Não sei, em caso de la saúde mental, de qualquer maneira, tanto em la saúde pública como um todo, de la assistência à enfermidade ou de la assistência psicossocial, nós outros, apesar de estarmos vivendo já desde alguns anos um desmonte do sistema único de saúde, um sistema de saúde importantíssimo, internacionalmente reconhecido por pessoas como Giovanni Berlinguer, por tantos outros pesquisadores, por Obama, né? Barack Obama, que dizia que era um sistema universal dos mais importantes no mundo, e tantos pesquisadores canadenses, norte-americanos, europeus reconhecem, argentinos, Mário Testa e tantos outros que reconhecem a importância do sistema brasileiro de saúde, um sistema único, um sistema universal, um sistema gratuito, acessível, com participação social, controle social no sentido da construção do sistema. E nós outros aprovamos o Sistema Único de Saúde, SUS, desde a Constituição de 88, e aí começou a implantação desse programa, mas desde alguns anos, e a bem da verdade, devo dizer que mesmo nos governos democráticos, populares, já não eram desmontados assim, não eram destruídos o sistema, mas já não era tão apoiado, não teria os pressupostos, os apoios políticos e econômicos que deveria ter. Há já alguns anos assim. No último período de Dilma, foi o Ministério da Saúde foi como que oferecido em contrapartida ao apoio político a Dilma, e aí começamos a perder muito. E o sistema está muito enfraquecido. Pero, mesmo enfraquecido, há uma posição unânime em dizer que
a base da possibilidade de tratamento, de acolhimento, de possibilidade de tratamento que tem na Covid é pela estrutura do Sistema Único de Saúde, tanto no sistema de atenção primária, da saúde da família, que é um programa, uma estratégia aqui no Brasil muito importante, como também na atenção psicossocial, que com todos os problemas de isolamento, de confinamento, os profissionais criaram sistemas via as redes sociais, ou pessoas que podem fazer um giro pelas casas, pelos barrios, acompanhando pessoas. Então, há um grande esforço dos profissionais para seguir acompanhando as pessoas em saúde mental e atenção psicossocial. Bueno, Pablo, vamos a continuar con este plano del presente en desarrollo. ¿De qué manera crees que la pandemia está afectando a la salud mental de las personas en las poblaciones? Mira, yo tengo oído muchas personas. É claro que este é um confinamento, um isolamento, pero diferente de estar em uma instituição psiquiátrica, em primeiro lugar. Então, eu tenho sempre esta preocupação de não considerar que este isolamento, este confinamento é um confinamento social, um isolamento social. Penso que é mais físico. Muitos usuários do serviço de saúde mental estão com dificuldade de ir ao serviço, de ter acompanhamento, mas estão aprendendo a trabalhar mais com os recursos virtuais, fazendo consultas, reuniões. Em lunes, agora, houve uma reunião com usuários, com profissionais de serviço de saúde mental de São Paulo, que podemos falar, podemos discutir as coisas. Então, está havendo existindo um tentativo de cuidado, de preocupação, e não sinto como a Associação Psiquiátrica de Brasil está propondo um aumento vigoroso de problema de depressão, de problema de situação de ansiedade. Não, essa não é nossa constatação. Minha e de outros profissionais que estamos em permanente da Associação Brasileira de Saúde Mental, estamos em permanente contato com usuários, com profissionais, com familiares, né, que está havendo uma resposta muito positiva, incluso de disponibilidade, de ajuda, de participação. Então, não se está mirando a um quadro de desastre, assim, há uma crise que também é de los profissionais, das pessoas, pero não uma crise de enfermidade. É isso que eu queria dizer. É uma crise existencial, de dificuldade, de problema, pero não uma crise de aumento visível de enfermidade. Aí sim um risco muito grande de um aumento de patologização, de medicalização, que nós outros profissionais de saúde mental temos que ter em conta, de não permitir que a situação de crises social, de crises econômicas, de crises políticas, seja cambiada, transformada em uma crise de patologia. ¿Cuál cree Paulo que será el impacto de la pandemia en la salud mental, en las poblaciones, en las personas a corto y largo plazo? Eu vou dizer um pouco porque tudo que estou vivendo e lendo também de pessoas, de tudo, que estamos em um cambio, talvez o mais importante do século. Não sabemos muitas das coisas agora que nós outros pensamos, pode ser
como que uma futurologia. Não sabemos muito bem como sairemos dessa situação. Um pouco mais afastado das pessoas, um pouco mais com medo da aproximação física e como isso será ao nível das relações psicossociais, intersubjetivas. É muito difícil ter uma previsão. Pero eu penso que eu sou muito, sempre creio muito em la possibilidade de reinvenção da vida, de ressignificação. Viste como em pouco tempo nós outros fomos todos em todo o mundo. Eu havia acabado de chegar de França quando começou acá a pandemia e todo cerrado, não fomos mais às instituições. Em poucos dias já estávamos arreglando nossa vida, trabalhando com as computadoras, cambiando as formas de fazer reuniões. Aprendemos em poucos dias. Eu não trabalhava com quase nada desses recursos. Estamos fazendo reunião por meeting, por Zoom, por isto ou por aquilo. Há muita esperança em las pessoas de aprender coisas novas, de poder cambiar as práticas sociais, as práticas institucionais. Eu, como professor, não sei quando poderei entrar em uma classe com 30, 40 alunos depois de toda essa situação. Então, a minha grande orientação para mim, para meus alunos, para as pessoas que eu escrevo, é que nós outros tomemos a preocupação de não patologizar as situações. Há novas formas de sofrimento, novas formas de viver, novas formas de estar em las relações no mundo, que não significam necessariamente patologia, né? Novos sofrimentos, depressões, situações críticas, de crises. Depressão não é sinônimo de patologia, não é sinônimo de enfermidade. As pessoas têm depressões, têm crises existenciais, têm crises, têm situações. Eu penso que mais nós outros, enquanto profissionais, mais de saúde mental, no sentido de fazer orientações, escutas, acolhimento das pessoas, mas de ajudá-las a cambiar, a entender as novas situações, os novos sofrimentos, do que como profissionais de enfermidade mental. Estou vendo muitos, principalmente em associações psiquiátricas, tanto do Brasil como de outros países, relatórios muito escritos muito rapidamente, produzidos muito rapidamente, que está aumentando as crises de pânico, aumentando as crises de depressão graves, os surtos psicóticos. Nossa experiência e nossos contatos, nós outros que temos trabalho psicossocial de bases política com os usuários, com os familiares, não somente como pacientes individuais de ambulatórios ou pacientes de serviços, mas como protagonistas, como atores sociais, pessoas, muitos usuários de saúde mental de serviços me chamaram aqui a casa, em meu telefone, por meu WhatsApp e outras coisas, querendo saber como eu estava, porque já sou um pouco grande. Houve uma situação de uma cirurgia muito grave alguns anos atrás, uma situação de quase morte. Então, muito interessante quanto não meus pacientes personais, meus clientes, pero usuários, pessoas com a participação dos serviços de saúde mental, se demonstraram muito preocupados, muito solidários, muito afetivos. Então, eu penso que isto é resultado da pandemia.
uma preocupação mais grande, uma preocupação com o outro, um interesse, um aumento também de solidariedade, de cuidado, de interesse em los outros, que não somente em la tuya enfermidade, na tua situação. Então, eu sinto aqui, com a limitação que estamos tendo agora, mas uma posição, uma iniciativa muito interessante também dos usuários de saúde mental em preocupar-se com os outros, fazendo iniciativa de chamar uns aos outros e perguntando a mim. Me chamou de Santa Catarina há 2 semanas, querendo saber como encontrava um outro amigo que não ouvia mais, não havia notícia, não contestava o telefone, e hicimos uma rede hasta que o encontramos. Estava em uma casa de familiares e outra coisa, que outra situação. Então, há respostas também que estão para além, para mais allá de que resposta de enfermidade. Há resposta de sanidade, de solidariedade, que eu penso que são muito importantes. Bueno, recién decíamos el impacto, veíamos de qué se trata, cómo es posible poder pensar esto. Ahora, ¿qué rol debe asumir el Estado y cuáles serían las políticas que deberían implementarse a los fines de atender las demandas de la comunidad? Eu sigo pensando em la experiência, em la parte muito positiva da experiência da reforma psiquiátrica brasileira, que não há dúvida de que foi uma experiência, está no momento em sobre-ataque, não por seus pressupostos teóricos, não por seus pressupostos psiquiátricos propriamente, sobre a ciência, científicos. Está sob ataque por seus pressupostos éticos, por seus pressupostos de preocupação com a coletividade verdadeiramente voltada para a atuação das pessoas, pelo câmbio social, o câmbio das comunidades com as questões de saúde mental, fazendo o quê? Diminuindo as práticas de estigmatização, diminuindo as práticas de discriminação, diminuindo as práticas de exclusão, aumentando a solidariedade, a compreensão do outro, da diversidade, a compreensão da experiência de dolor, de sofrimento que pode ter esta subjetividade com transtorno, dessas pessoas que têm algum tipo de diagnóstico, que não é suficiente ter um diagnóstico, dizer que tem uma depressão, que tem um transtorno de humor. É importante compreender as pessoas enquanto complexidade, enquanto falta, enquanto necessidades, enquanto desejos, enquanto dificuldades coletivas. E isto, a experiência da reforma psiquiátrica brasileira hubo de importante, sendo tanto os trabalhos de base comunitária, saindo à cidade, identificando os clubes, as associações, os espaços coletivos, os grupos artísticos, as possibilidades de situações coletivas onde as pessoas podem ser participantes, co-participantes de uma experiência coletiva. Isso é muito importante. Foi muito importante não somente pensar no diagnóstico individual de um ou de outro, as pastilhas, as psicoterápias, mas assim em ações coletivas. Por isso nós outros desenvolvemos muito experiências artísticas, musicais,
teatrales, de prácticas culturales propias de los pueblos, pueblos originarios o los pueblos afrodescendentes, de las prácticas desportivas, assim como a Argentina, o Brasil é muito potente nas práticas esportivas, e muitas das vezes uma equipe de saúde mental está no território, está na comunidade e não vai aí a um quarteirão, a uma quadra para saber por ali onde há um clube de futebol, há um campo, há uma piscina, há um espaço coletivo, há um grupo de artes, coisas assim. Isto foi muito bem utilizado, assim como as cooperativas sociais de trabalho, criando espaços de trabalho que também são espaços de produção de novas subjetividades, de novas identidades, quando a pessoa aprende a estar no grupo, estar no coletivo, a produzir junto, a pensar, a estar sentindo-se. Eu me recordo muito de pessoas que se auto-apresentavam como pacientes, como clientes de um serviço psiquiátrico e depois passaram a ter outras formas de autoidentificação, como membro de uma cooperativa ou participante de um grupo de usuário, de uma associação, ou de um grupo de teatro, um grupo de música, um grupo acá das escolas de samba, que são muito, nós outros temos muitas experiências de grupos de samba, que são atividades de todo ano. Então, é um resultado muito, muito positivo de histórias de vida, de narrativas que tiveram um câmbio radical. Pessoas que tinham a enfermidade, os sintomas, todos os dias, falavam solamente de seus medos, de seus sintomas, de seus sofrimentos, que foram cambiando, incorporando a cidade, sendo incorporadas por a cidade. Então, isso eu penso que é o nosso caminho, sempre a minha preocupação é não caminhar no sentido de aumentar diagnósticos, aumentar tratamentos mais individuais, e sim de mobilizar os atores sociais, tanto os profissionais enquanto equipes, enquanto um trabalho que também pueda criar redes que são redes de serviço de saúde mental, redes de serviços sociais, outros dispositivos, outros equipamentos que estão em la cultura, na educação, nos esportes, em la cidade de uma maneira geral, e também redes de pessoas, redes de apoio mútuo, redes de escutadores de vozes, tantas redes que são importantes neste processo e que tem um resultado admirável. En relación a lo que venías reflexionando, Paulo, en este entramado de redes, ¿no? La pregunta que está metida dentro de eso es, ¿qué rol debe asumir el Estado? ¿O cómo puede asumir el Estado ese rol, articulando, qué cosas? Desculpe que eu não contestei esse ponto, porque neste momento vivemos uma discussão tão grave em Brasil, tão polemizada, tão polarizada da questão do Estado. Há uma confusão entre Estado e governo. Quando nós outros escrevemos, defendemos, lutamos por a proposta do SUS, Sistema Único de Saúde, nós outros hicimos uma política de saúde de Estado. Não é de governo, não de um partido, uma política de saúde do Estado, que era uma política de, garantizar a saúde para todos. É um dos sistemas universais, agora com muitos cambios, com muitos problemas, mas foi um dos sistemas mais universais em todo o mundo, no sentido de que todos os brasileiros têm direito ao Sistema Único de Saúde.
uns mais, outros menos, mas é um sistema que envolve não somente assistência às enfermidades, pero política de controle, de vigilância epidemiológica, de vigilância sanitária, de transplante de órgãos, há muitas coisas, da política de sangue, é toda ela nacional. Você pode ter políticas privadas de compra, de venda de sangue, há muitos pontos do SUS que são muito importantes. Esse deveria ser o papel do Estado, garantizar o acesso à saúde, garantizar a integralidade, a integralidade da saúde, que vale tanto dos problemas físicos, mentais, psicossociais, socioestruturais, garantizar que os cidadãos possam participar do problema da saúde, das decisões, da construção do sistema. Por isso criamos os conselhos municipais, os conselhos institucionais, os hospitais têm conselhos que são conselhos compostos por trabalhadores, por diretores, por a comunidade, pelos usuários. Existem espaços. Esta seria a função do Estado: garantizar a saúde como na política pública, não na política privada, não na política centrada em la patologização, em la mercantilização, em la ação individualizada, curativista de problemas de enfermidade, e sim de promoção de saúde. Este foi o SUS, a ideia do SUS. Esta é a ideia da reforma psiquiátrica que nós outros, todavia, defendemos. Assim, penso que, de uma maneira geral de pensar na questão de saúde, o papel do Estado é de garantizar uma política de promoção de saúde, de bem viver, de vida, de direitos, de acessos também quando se está com problemas de enfermidades. Pero mais do que tratar enfermidades, é garantizar as condições de vida, que são as condições que produzem saúde. Eu tenho uma broma hecha por ex-ministro da Cultura do Brasil, que foi Gilberto Gil, um grande cantante. Ele dizia: o Ministério da Saúde é, na verdade, o Ministério da Enfermidade. O Ministério da Saúde. A saúde verdadeira está na casa, na cultura, na vida, na educação, em outros campos, no trabalho, no emprego. Bien, para finalizar, vamos a proponerle a Paulo una última pregunta relacionada y con respecto a la formación de los futuros profesionales de la salud mental. ¿Qué cuestiones se deberían tener en cuenta para afrontar los nuevos desafíos que los nuevos escenarios nos plantean? Entendo, Miguel. Eu penso que é muito importante a questão, que é um pouco aquilo que ao menos eu e a nossa equipe acá na Fundação Oswaldo Cruz, há alguns anos viemos tentando fazer, que planteamos. Há muitos anos, vós sabeis que eu fui coordenador de um curso de especialização de pós-grado em saúde mental e atenção psicossocial, de maestria, doutoramento, acá na Fiocruz, agora com muitos pós-doutorados. E apesar de ser embargo em pensão, jubilado, eu estou todavia sigo trabalhando. E a ideia sempre foi um pouco de complexificar a discussão do sofrimento psíquico. Eu penso que desde a psiquiatria mais clássica, desde Pinel, também depois de seus novos
planteios com Morel, com Kreplin, depois em todas as novas conformações de la psiquiatria, ou com a Associação Norte-Americana, com o DSM. A experiência psíquica foi sempre muito restrita a uma ideia de uma preocupação se há uma causalidade que é biológica, se é hereditária, se é congênita, se é um distúrbio de neurotransmissores, da recaptação de neurotransmissores, há alguma coisa assim, e pouca, ou, por outro lado, as formações psicoanalíticas que planteiam as questões intersubjetivas, subjetivas, mas também não pensam de uma maneira mais complexa o fenômeno de estar no mundo, da subjetividade. E eu penso que uma das questões e principalmente depois desta pandemia, é que nós outros teremos que repensar a formação dos profissionais de saúde mental, especialmente de saúde mental, no sentido de incorporar outros conhecimentos, outras visões do mundo, da filosofia, das ciências sociais, outras concepções sobre a identidade, sobre a subjetividade. E outro ponto é de como fazer esta discussão não somente teórica, mas também com a incorporação dos atores sociais, a incorporação dos sujeitos na vida e na sociedade, porque não se cambia a questão de saúde mental de maneira coletiva sem os sujeitos coletivos. Não é um problema de tratar individualmente, a ser melhoria, digamos assim, tratamentos individuais, que é o coletivo. A situação está em como as pessoas miram os outros, têm relações com os outros, têm compreensões da diversidade, da diferença entre as pessoas, entre si próprias, né? E as ciências ditas psiquiátricas estão cada vez mais restritas, né? Mira as críticas que têm recebido as classificações psiquiátricas, muito especialmente o DSM-5, né? De los próprios psiquiatras, de várias associações, de vários autores, a incapacidade de ter uma visão complexa, mais dinâmica, mais biopsicossocial da experiência psíquica, né? O próprio termo transtorno mental é muito restrito. Uma pessoa o que é exatamente um transtorno? Os americanos, na língua anglo-saxônica, dizem desordem mental, ou distúrbio, desordem mental. Mas exatamente o que isso significa? Então, eu penso que é um momento de crises epistemológicas na psiquiatria, de crise epistemológica nas ciências do psíquico, que deve pensar de uma maneira mais complexa o fenômeno e as formas de adoção. Isso é importante na formação, que os espaços de formação sejam não mais os hospitais psiquiátricos, ou não somente os serviços psiquiátricos, mas os vários espaços de vida, onde estão as escolas, onde estão os trabalhos, os campos onde as pessoas se interlaçam, se conectam. Te agradecemos infinitamente, Paulo, siempre tu generosa y solidaria participación. Y bueno, nosotros nos seguiremos viendo en otros proyectos que tenemos, por suerte. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Mario, mucho gusto. No, gracias por su aporte y por estar ahí con nosotros.